Graça e paz, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, para edificar a sua vida, renovar a sua fé e fortalecer a sua caminhada espiritual. Livro do Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo de número 1, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Até aqui. Algo que nós aprendemos no capítulo 39 do livro do Gênesis, em 23 versículos do capítulo 39, por 5 vezes, a palavra de Deus afirma que o Senhor era com José. E o Senhor era com José, e a consequência do Senhor ser com José é que José prosperava. Versículo 2 diz: o Senhor era com José e ele veio a ser homem próspero. O versículo 3 diz: o Senhor era com José e o Senhor prosperava. Versículo 5: o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O versículo de número 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José. E uma quinta vez a palavra diz no versículo 23: o Senhor era com ele, com José, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Algo que nós aprendemos na palavra de Deus de suma importância para a nossa caminhada de fé, para a nossa vida espiritual, é que Deus era com José e Deus o prosperava. Se Deus era com José, algo que nós aprendemos importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, é que José era com Deus. Deus era com José, mas José era com Deus, ou seja, José obedecia ao Senhor. Em momento algum na história de José, nós vemos alguma atitude, algum comportamento de José, no qual ele se afastava de Deus. José nunca se afastou da presença de Deus, mesmo sendo lançado na cisterna, vendido como escravo para aqueles mercadores que estavam passando. Depois os mercadores venderam José para o comandante egípcio Potifar. E depois, posteriormente, na história, nós vamos ver que José vai preso, acusado de uma atitude que ele não teve. Ele era honesto, era íntegro, e ele foi difamado e acusado pela mulher de Potifar, e ele vai parar na prisão por conta disso. E nós vemos no relato bíblico a atitude de José. Ele não se afastou da presença de Deus. Ele não se afastou da presença de Deus. É aquilo que nós vemos quando o povo vai entrar na terra prometida e Deus diz a Moisés: olha, um anjo vai à sua frente, um anjo vai acompanhá-los. E Moisés diz ao Senhor: se o Senhor não for conosco, nós não queremos entrar. Ainda que um anjo nos conduza, nós queremos a tua presença, Senhor. Então, algo que nós aprendemos de maneira tão extraordinária na vida de José é que Deus era com José. E José não se afastou da presença de Deus. As circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, não levaram José para longe do Senhor. Ainda que ele fosse injustiçado, maltratado pelos irmãos, escravo, preso, José não se afastou da presença do Senhor, porque o Senhor era com José. E Deus o prosperava em tudo o que ele fazia. Quando nós estamos vivendo na presença do Senhor, o nosso falar, o nosso viver, o nosso comportamento vai sendo transformado, moldado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo, o morrer é lucro. O meu viver é Cristo. Cristo vive em nós, Cristo vive em você. E hoje nós podemos dizer, com a vida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a nossa vida, nós vivemos na presença de Deus
E aí o nosso comportamento é transformado, a nossa mentalidade é transformada. A palavra é muito clara dizer que Enoque andou com Deus. Deus tomou Enoque para si. Noé andava com Deus. E é por isso que a grande missão de construir uma arca foi dada a Noé. Abraão deixou a sua parentela, a sua família e andou nos caminhos do Senhor. E é por isso que chegou um momento que Abraão era um dos homens mais ricos. Ainda que de maneira desventurada, o relato do livro de Jó mostra a caminhada e o sofrimento de Jó. Jó era um homem que tinha Deus na sua vida. E nós podemos dizer que Deus também era com Jó. Porque nós não podemos entender que aquele que tem Deus não vai passar por lutas, provas, tempestades, desertos, porque até o próprio Filho de Deus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que esse relato de Gênesis 39 é algo fantástico para a nossa vida de fé, porque José passou por muitas dificuldades, mas Deus era com ele. E o fato de nós passarmos por tantas provas, tantas lutas, não significa que Deus não está conosco. Ele não está conosco. Ele está conosco, mesmo que nós venhamos a passar por provas e lutas. Deus está conosco. Deus está nos dando força, nos fortalecendo. A palavra diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, abrigo bem presente na tribulação. Então, nas tribulações que José passava, Deus era com ele. Passando por esse deserto tão terrível de ser escravo, perder a sua liberdade, Deus era com ele. E algo que nós aprendemos com esse texto é: consagra a tua vida ao Senhor, faça planos e coloque nas mãos do Senhor, estabeleça metas e coloque nas mãos do Senhor, permita e convide Deus para Ele guiar a tua existência, guiar os teus passos, o teu ministério, a tua família, o teu emprego, os teus sonhos, os teus projetos. Convide o Senhor Deus para que Ele possa governar a sua vida. Nós olhamos para o nosso Deus dizendo que Ele é o nosso Salvador, e Ele o é. Mas Deus também é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Então permita que Ele governe a sua existência, que Ele governe os teus lábios, que governe a tua mente, que governe o teu coração, que Ele governe toda a tua existência. Em Deus nós nos movemos, nós somos. E José nos ensina essas lições tão preciosas, porque Deus pode mudar a situação difícil que nós estejamos passando, mas Deus pode nos mudar na situação, nos lapidar, nos moldar, nos fazer melhores. Toda prova, toda luta é uma lição, uma aula, uma possibilidade de nós crescermos espiritualmente. Ainda que venhamos a entrar na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor vai na fornalha conosco. Ainda que, como Daniel, sejamos lançados na cova dos leões, o Senhor fecha a boca dos leões. Então, as provas e as lutas dos homens e das mulheres de Deus, o Senhor está sempre dando força, renovando a fé, dando ânimo, dando visão, para que a gente possa entender que nós vivemos de glória em glória, nós vivemos em novidade de vida, e Deus cuida de cada um dos seus. Ninguém tira as ovelhas das mãos do grande pastor que é Jesus Cristo. Que você possa aprender com José a confiar em Deus, a andar com Deus, a obedecer ao Senhor, para que a tua vida seja próspera e abençoada em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua caminhada, abençoar a tua vida emocional, a tua vida espiritual, a tua vida financeira, abençoar o teu lar, abençoar os teus sonhos e os teus projetos. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.